Boa noite, meus irmãos. Amém. É uma alegria muito grande revê-los e darmos sequência ao Escatologia 4. Hoje estaremos estudando a aula 8. Eu gostaria, antes de começar as considerações, de nos colocar de pé e eu pedir ao irmão Miroel que dirija a oração inicial. Deus eterno Pai, nos proteja, nos guarde, nos abençoe nessa aula de hoje. Abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, sobretudo, nos dá desejo de ouvir, entender e compreender. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na aula passada, nós trabalhamos com a queda e o desfecho, a saída dos nossos primeiros pais do jardim, que foi acompanhado de uma série de problemas. O primeiro deles, que no meio de toda essa problemática, nós vimos a misericórdia de Deus entremeada em plena maldição. No meio daquelas maldições inevitáveis que Deus proferiu, iniciando já pela serpente, de trás para frente, né? Porque a hora que ele falou com o homem, ele jogou para a mulher a mulher jogou para a serpente, aí ele então pegou a serpente e começou as maldições, trazendo de trás para frente. E lá com a serpente, na primeira maldição, nós apresentamos na aula passada, especialmente Gênesis 3,15, aonde trabalha com a teologia do Calvário. Veja que naquela maldição da serpente, que ela seria esmagada pela mulher, esmagada na cabeça. Ela picaria o calcanhar da mulher, que ali representava a igreja, prefigurava a igreja. E ela sendo esmagada na cabeça, nós vimos, estudamos na aula passada, uma representação típica lá no Êxodo, quando Moisés foi orientado por Deus a fazer uma serpente de metal, que era um pecado em pessoa, né? Porque nós estamos falando de uma imagem de fundição, e nem tampouco foi de um cordeiro que representava a Cristo, mas de um animal que estava representando justamente o pecado, representando Satanás, a serpente. Porque Cristo explicou mais tarde para Nicodemos que ele ia morrer a morte da serpente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos e toca nesse assunto, entre o verso 14 e o verso 16, ele deixa bastante claro que do mesmo jeito que Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria erguido da terra e atrairia todos a ele. Ali nós entendemos a teologia então do Calvário na maldição da serpente. Cristo morreria a morte eterna e ao ressuscitar, ele tragaria de vez a morte no seu próprio corpo. Ele, sem cometer nenhum tipo de pecado, ele vence o pecado, ele vence a morte. E ele se torna então o pioneiro da raça eleita legítima, como referência pública e mundial para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, possa retornar à raça pura. Do mesmo jeito que ele não foi reconhecido quando ele ressuscitou, nós também não seremos reconhecidos pelos nossos traços. No Calvário, ele morreu a morte da serpente, ressuscita de forma plena e absoluta, características divinas já, incontestáveis, por isso ele não foi reconhecido, mas isso dá uma ideia também de todos os membros que um dia participou da raça caída e se tornou raça eleita, aceitou fazer parte da raça eleita, e quando ressuscitar também será irreconhecido. Coisa muito importante esse acontecimento. E Jesus Cristo se tornou uma referência como um membro que foi tentado em tudo e não caiu em nada. Então, no Calvário, na teologia do Calvário, onde foi feita a maldição contra a serpente, toda essa mensagem de misericórdia e amor de Deus pela raça caída, com o convite de graça estendido a eles, estava embutido nessa maldição que foi pronunciada contra a serpente, representada através da mulher, que ia ser picada no calcanhar, a mulher representando a igreja, e a serpente
representando Satanás. Na realidade, é uma inimizade entre luz e trevas. Entre luz e trevas. Essa inimizade ficou estabelecida já nessa maldição. Professor, não interrompendo o senhor aí, mas o senhor podia, por gentileza, me explicar essa questão do calcanhar e a mulher? Tá. A questão do calcanhar e da mulher. E a igreja. A mulher representando a igreja. Tá? Então, sempre as trevas estão importunando a luz. Olha um exemplo aqui. Para vocês estar aqui hoje, é um exemplo claro. Todo mundo, não tem ninguém, começando de mim e qualquer um de nós, dos que estão aqui, que conseguiram vir, todo mundo sabe o sufoco que foi para estar aqui. Por quê? Porque as trevas estão o tempo todo no calcanhar, picando, tentando impedir que as pessoas se agreguem à palavra de Deus, que as pessoas estudem a palavra de Deus. E isso é permanente. Então, quando a cabeça da serpente foi esmagada, foi no Calvário, porque ele venceu a morte. Foi tragado o aguilhão da morte. Entendeu? Então ele morreu a morte eterna e ressuscitou. Foi o único ser do universo que morreu até hoje. Apocalipse 1:5. Ele foi o primogênito dos mortos. E já tinha 4.000 anos de pessoas morrendo. Mas na realidade ficou claro que essa morte é igual a de Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme. Então é sono da morte, nunca foi morte. Por isso que ele falou, lá no velório de Lázaro, no cemitério, ele comentou claramente que quem crê nele, se tiver morto, viverá. E quem estiver vivo jamais Morrerá. Jamais morrerá. Por quê? Porque essa morte não é morte. Os discípulos que estão lá já morreram tudo. E no entanto, não morreu. Ele deixou claro isso. Então essa é a picada. O sono da morte é uma picada no calcanhar. As interrupções, as perturbações, as dificuldades, as lutas, as batalhas. Nós estamos sofrendo picada no calcanhar o tempo todo. As perseguições que a igreja teve, e ainda tem, que nós temos, que já enfrentamos e ainda vamos enfrentar. E a esmagada na cabeça da serpente, que ele foi erguido da terra, e com a morte dele, ele pagou o preço do pecado, ressuscitou da morte eterna, o único capaz disso, porque o outro não tinha condição de fazer isso, e atraiu todo o planeta a ele. Todos os que já caíram têm a chance agora de ser resgatado por ele. Assim então, como o povo lá no deserto olhava para a serpente e vivia, né? Não exatamente. Morria. Assim nós também, quando olhamos para Cristo, exatamente. Não tem como não se salvar. Se ele não cita o nome de Lázaro lá, todo mundo teria ressuscitado, sim? Exatamente. É se ele não cita o nome de Lázaro no cemitério, levantava o cemitério inteiro. Se ele não chama pelo nome, aí fala assim, levanta-te, aí os mortos, tudo lá ia levantar. Exatamente. A questão do sono da morte ficou também, então, esclarecido, que ele se tornou um limitador para nós, ou um controle habitacional do planeta Terra, dentro da graça de Deus. Ou seja, a expressão da graça já ficou manifesta dentro daquelas maldições ali também. Porque todos teriam um tempo debaixo da graça, e com esse tempo cada um teria sua missão. E no culto vicário que ali teve, que nós estudamos na aula passada também, não só teve a ordenação de Melquisedeque, assumiu o sacerdócio ali, a liderança ali no jardim, representando a raça pura, porque os demais que já tinham saído antes de Adão, já tinham formado civilizações, já, como nós vimos, Jomons, outros povos que surgiram antes de Adão ter pecado, e é o que justifica isso em outras aulas que nós já tivemos, é o que deixa claro, consegue encontrar conciliação na ciência e na história e na Bíblia. Porque esse nome Melquisedeque está na Bíblia Sagrada. Melquisedeque foi um exemplo de um nome que ficou lá dentro representando, que é o sacerdote eterno, é reconhecido na Bíblia como um membro que vive na eternidade, que não tomou genealogia entre nós, também estudamos sobre isso na aula 6 do Escatologia, e ele ali então foi ordenado nesse culto vicário que teve no Jardim do Éden. E as vestes que os nossos pais receberam foi de um cordeiro sacrificado,
mostrando que alguém inocente morreria em nosso favor, mas um assunto da misericórdia de Deus ministrado num culto vicário, lá no jardim, em plena maldição. Aí nós vimos também na maldição da mulher, que infelizmente ela acabou se tornando uma vítima até os nossos dias do preconceito. Hoje tem que ter até delegacia especializada de mulher para poder dar conta, porque a cada 2, 3 minutos tem uma mulher sendo espancada, tem uma mulher sendo morta, sendo atacada. Então, homens também são atacados, mas só que a perseguição contra as mulheres e o preconceito, elas ganham menos, não ocupando as mesmas funções, não ganham a mesma coisa que os homens. Então, tudo isso foi um sofrimento marcado que o ser humano piorou as maldições que já foram emplacadas sobre a face do planeta. Nós vimos, por exemplo, o cuidado, a preservação com a natureza. O ser humano vai lá e destrói, em vez de preservar, quer destruir, não é? Nós vimos com relação a essa questão da mulher e muitos outros preconceitos que foram desenvolvidos debaixo dessas maldições. Regras criadas por mortais. Preconceito contra os negros, escravatura. Os índios, né? A escravidão foi emplacada contra todas as cores e todas as raças. Então foi muito sério, o resultado das maldições foi algo muito sério. Mas o novo céu e a nova terra já ficou prometido ali. Já foi ensinado para eles que se eles seguissem aquelas orientações sobre o sacrifício de cordeiro, etc., eles iriam com aquilo entender que um provedor viria, que alguém substituiria aquele cordeiro de uma vez por todas e tiraria o pecado do mundo e faria com que os membros da raça caída pudessem ser eleitos pela fé até Jesus, né? Porque de Jesus para frente já tem ele como referência física. E pudessem então os membros da raça caída ser elegidos pela fé e um dia voltar a fazer parte da raça pura, da raça original que Deus criou. Deus não criou tranqueira. Tranqueira foi resultado do pecado. Então, mutação genética foi uma coleção que caiu sobre o planeta. Então, a fauna todinha, nós vimos da serpente que voava, passou a rastejar. Nós vimos lá em Isaías, lobo e cordeiro pastando com boi e pastando com ovelha. Está óbvio que dente canino e tubo de PVC, que é o intestino deles, é igual um tubo de PVC, não tem condição de comer, de pastar. Então esses animais são mutantes. Eles sofreram mutação genética. E eles vão voltar a ser o que era antes. A serpente vai voltar a voar, o lobo vai voltar a ter a dentição igual do cordeiro, e o intestino igual do cordeiro, que é igual ao nosso. O leão vai voltar a ter a estrutura de dentição e de intestino igual foi criado originalmente. Nada comia carne. Toda a estrutura carnívora do planeta Terra, tanto no meio dos humanos quanto no meio do reino animal, tudo foi mutação genética, foram adaptações debaixo da estrutura do pecado que aconteceu nesse planeta. A flora sofreu também mutação genética. Então, não caía flor de árvore, tudo durava de forma perene. Então, hoje o gado, ele engana, mete a boca numa erva brava, morre no lugar. Entende? Então, sim, Jorge. A carne não foi depois do dilúvio? Não. Os animais que sofreram esse tipo de mutação genética, em todo porte, autorização bíblica, sim, referência dado bíblico, foi no dilúvio. Sim. Mas dentro da história e da pré-história, da proto-história, já consta de seres humanos consumindo carne. História. Ossada, encontrada, sim, estudos científicos feitos em cima. Agora, biblicamente falando, a primeira vez de referência de alimentação cárnea, limpos e imundos, é no dilúvio. Cerca de 2.350 anos antes de Cristo. Tá? Mais ou menos essa época. A única preservação intocável que teve de coisa
que continuou pura, foi o Jardim do Éden. Aquele jardim com 2.000 quilômetros cada lado, onde é o Oriente Médio hoje, era o jardim, onde entram os 4 rios, o Nilo, o Pison, que desapareceu com o dilúvio depois, o Eufrates e o Tigre, conforme está no Gênesis, eles estavam ali perfeitos e ele continuou perfeito. Lá no Apocalipse 22, de 1 a 4, nós vimos, ele foi levado para o céu antes do dilúvio. Mas só que enquanto ele esteve aqui na terra, de cara, foi posicionado lá fora, querubins, no plural, e uma espada flamejante ou revolvente em volta do jardim. Estamos falando de uma espadinha revolvente que cobria 2.000 quilômetros cada lado. Nós trabalhamos com a ideia do campo de força. Um campo de força protegeu o caminho de quê? Jardim. Da árvore Da vida. da vida. Para que as pessoas não consumissem do fruto da árvore da vida e vivessem em pecado eternamente. Então, lá no jardim, e a Cidade Santa que está lá dentro, a Cidade Santa é do tamanho do estado de São Paulo, 555 quilômetros cada lado dela. O jardim tem 2.000 quilômetros cada lado. Então, e os 4 rios estão lá dentro. Original, com o jeito que Deus fez. Perfeitinho. Então, ela vai vir para cá. E lá no verso 4 do capítulo 22 está dizendo que lá jamais vai entrar a maldição. Jamais. Nunca entrou e nem vai entrar. A maldição foi para fora do planeta. Foi para o que era Éden. Deixou de ser. Se tornou o planeta Terra que nós conhecemos. Amaldiçoado. E o jardim do Éden ficou cercado pela espada revolvente e querubins. Que aí nós entramos na aula passada sobre quem são os querubins. Eu passei umas tarefinhas para vocês, para ler Ezequiel 1, Ezequiel 10, Jó capítulo 41. Mas tivemos já algumas ideias, vocês chegaram a ler? Eu li lá no outro dia. Vocês conseguiram... Tem alguma dúvida de que querubins realmente seja sistema de transporte? Tem alguma dúvida ou ficou claro isso para vocês? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A gente até discutiu um pouco sobre isso lá em casa. Assim, a descrição é de algum transporte mesmo, né? Não tem como aplicar outra interpretação. Esse assunto é Complexo. complexo. Muito grande. Muito. E não tem fim, não. Não tem fim, exatamente. Eu acho. O Miroel, por exemplo, não estava aqui para pegar, vai pegar do meio para frente. Não, mas o Miroel, ele assiste na internet, as aulas, tá bem acompanhado. É bom, esse assunto aí Muito bem. Então nós vamos, hoje, eu deixei daquela forma, para vocês sentirem o bruto, como é que é, pegar a Bíblia bruta e sentir o que é entender isso aí do jeito que está lá. Por que eu fiz isso? Para entender a Bíblia Sagrada, nós temos que olhar com o olho do profeta, usar o ouvido do profeta e os lábios do profeta, para saber o que ele estava enxergando para escrever o que ele escreveu. O que ele estava ouvindo para escrever o que ele escreveu. Para comparar com o que ele comparou. Essas pedras preciosas que vocês viram aí, ele está comparando as cores do sistema de iluminação que ele viu. Foi um sonho que ele teve? Não. Uma visão. Não, uma visão aberta, claro, igual nós estamos aqui. Então, essas pedras preciosas, quando ela é citada dentro do contexto de Ezequiel, ela é para mostrar a cor da iluminação que aparecia. O arco-íris, que ele ficava revolvendo, mudando de cor. Entendeu? Então nós vamos entrar agora, eu consegui, alguns anos atrás, desenhar esses querubins, esses serafins, comparando com o que nós temos na atualidade, que nós temos condição de comparar. Eles não tinham. O profeta, quando teve essa visão, tanto Ezequiel, João, Daniel, a hora que eles viram aquilo, eles amontoou, caíam mortos no chão. E Deus tinha que ressuscitar eles, tanto que eles ficavam assombrados. Eles não conseguiam. E outra coisa, eles às vezes estavam vendo um transporte daquele e estavam falando que aquilo era Deus. Só que aí ele ficava confuso, falando, não, lá dentro saiu um semelhante ao Filho do Homem. E falou comigo, por causa de Daniel 10, que é a mesma visão em épocas diferentes de Apocalipse capítulo 10. E o vestido, a pessoa vestida? A mesma coisa.
ele faz uma comparação, imagina a fumaça descendo, cobrindo, parecendo um vestido. Entende? Aí enche a casa de fumaça, enche o templo de fumaça, mas uma nuvem. Nós vamos entrar nesses detalhes agora, vamos mostrar isso aqui ao vivo e a cores. Então, o que eu estou tentando é facilitar o entendimento, para a hora que a gente mostrar as figuras, ficar mais fácil da gente digerir, entendeu? Porque senão o impacto é grande. Então, vocês viram que no sistema de transporte tem rodas, tem asas, tem sistema de propulsão. Então, e nós vamos aprofundar nisso aí agora. É uma nave espacial. São naves. E aí, mas essas naves, então, exigem já desde aquela época? Já, isso é muito antigo. Muito antigo. É muito antigo. Observe aí em Gênesis, capítulo 2, verso 6. Já tinha na época do Gênesis um vapor, porém subia da terra e regava toda a face da terra. Observe aqui. Uma nuvem que levantava lá no jardim e regava toda a face da terra. Vocês lembram que essa nuvem, para regar toda a face, nós estamos falando do planeta Terra, meus irmãos. Planeta Terra. Não é uma nuvenzinha qualquer, não. Aqui é uma camuflagem. Nós estamos trabalhando com camuflagens básicas. Antes de entrar nos querubins, eu estou mostrando para vocês um sistema que estava transportando água e regando, porque não tinha chuva. A primeira chuva foi no dilúvio. Foi. Então, daqui até lá... E os antediluvianos não acreditavam que... Exatamente. Sobre o dilúvio, porque nunca tinha caído água do céu. Então, mas presta atenção, o que está falando aqui em Gênesis 2,6 está falando uma coisa muito séria. Essa nuvenzinha regava a face da terra. Ponto. Então, nós estamos falando de algo que Adão controlava, que os nossos primeiros pais controlavam, e era mais um dos equipamentos que Lúcifer quis reclamar. Por isso que foi colocado os querubins lá fora para ninguém acessar aqui dentro. Enquanto o jardim estivesse aqui, ninguém que cometesse maldição, que cometesse pecado, ia acessar lá dentro. Só raça pura vivia lá dentro e pecador nenhum ia entrar lá dentro. Por isso que Lúcifer convenceu uma serpente que ainda não tinha pecado a entrar lá dentro, que era inteligente, falava. Ela entrou e convenceu Eva. Eva caiu, Adão caiu. Todos três foram colocados para fora. Lá dentro, nada que contamine ou que pratique maldição. Sempre que alguém pecava ou que subvertesse contra o governo de Deus, era expulso. E lá para fora ia sofrer as consequências. E o planeta Terra estava gemendo com dor de parto já, quando Adão estava bem ali dentro. Então, aqui tem a primeira camuflagem. A segunda camuflagem, Êxodo 13, 21 e 22. O santuário. Lá está comentando o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Perceberam? Lá o povo hebreu, no Êxodo, uma coluna de nuvem. Presta atenção, nós estamos falando em mais de 2 milhões de israelitas, de judeus, sendo cobertos por uma nuvem. Olha o tamanho dessa criança. Goiânia e Aparecida de Goiânia junto dá essa população. Nós estamos falando de algo que cobre Goiânia e Aparecida, para manter eles na sombra no deserto. E de noite, que dava um frio mortal, ela transformava numa coluna de fogo, luz, e aquecia eles. Então, isso nós temos registro bíblico. Prosseguindo. E outra coisa, nós vamos, lá se vocês depois estudar a travessia do Mar Vermelho, você vai ver que a nuvem virou e viu os egípcios. Essa dúvida que você está falando foi na época quando eles foi o Êxodo. Saiu do Egito. Indo em direção à Terra Prometida. Eu vi mesmo na novela. Tem. Então, estava coberto com a nuvem. E aí os anjos que estavam na frente passou e ficou entre o exército de Israel e os egípcios.
E a nuvem que tinha virado, na hora que logo amanheceu o dia que eles começaram a atravessar, ela começou a atirar nos carros egípcios, e eles começaram a levitar, soltar a roda, e não teve condição de perseguir os hebreus que atravessaram aquele mar vermelho que tinha virado 2 paredão de cada lado. Então, nós vamos estudar mais sobre isso daqui mais uns dias. Vamos aprofundar mais. Com a gravidade que veio e partiu e manteve, e eles passou em seco. Não passou em atoleiro e nada. Então é providência divina, coisa fantástica. Aqui agora em Marcos capítulo 9, verso 7, temos o seguinte: nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aqui nós estamos falando da transfiguração, lá no Tabor. Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, os outros tinham ficado lá embaixo, e quando ele começou a falar com o Pai, os 3 dormiram. Elias e Moisés ficou um de cada lado de Jesus conversando com ele. E Jesus conversando com Elias, conversando com Moisés, os caras dormiram. Pedro, Tiago e João. Quando eles estavam despedindo para ir embora, no Evangelho de Lucas, inclusive, na transfiguração, trata com mais detalhe. Eu gosto mais da apresentação de Lucas no Tabor. De Lucas é sempre mais claro. Ele dá mais detalhe. Então, ele mostra que eles estavam subindo de volta para a nuvem, os outros 2, quando eles acordaram e perceberam Jesus despedindo dele. Porque nenhum dos 3 conheceu Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e não conheceu Elias, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Como que ele sabia que era Moisés, que era Elias? Porque eles viram Jesus chamando um de Moisés e outro de Elias. E aí Pedro pega: não, vamos fazer 3 barraquinhas aqui, vamos pro senhor com Elias. Aí o pai que estava dentro dessa nuvem, ele não tinha descido, falou o que nós acabamos de ler aqui: esse é meu filho amado, a ele eu vi. E a nuvem levou. Nós não vimos o que estava dentro da nuvem. Mas não era uma nuvem, era um transporte que estava lá, e estava o pai, estava Elias e estava Moisés. Então, coisa muito interessante. Atos capítulo 1, verso 9 também, nós temos o relato de Jesus sendo assunto aos céus, uma nuvem o recebeu. E o desejado de todas as nações, aquela profetisa, Ellen G. White, viu aquela grande multidão de Mateus 28, 51, 53, que passou os 40 dias com ele aqui na terra, pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, dentro dessa nuvem, esperando ele. Quando ele entrou, ele levou ele como as primícias dos mortos, para entregar ao Pai. São pessoas que viveram no passado, e aí lá no Apocalipse a gente vê 24 anciãos, tudo tirado dessa turma aí, que foi embora para o céu, junto com Jesus. Ficou os 40 dias aqui com ele, pregando o Evangelho aqui, os 40 dias que ele ficou aqui depois da ressurreição dele, eles estavam lá dentro dessa nuvem. Então é muito interessante. Você está falando, os anciões de dias que estavam com Jesus, que você está falando? Não. Se tornaram. Apocalipse mostra 24 anciãos, etc. Tá lembrado? Então, esses indivíduos, esses anciãos que o João do Apocalipse contemplou, foi tirado desse grupo que ressuscitou com Jesus e foi levado para o céu. Entendi. Isso é comentado. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus foi crucificado e ele morreu, falou: Pai, te entrego o meu espírito. Aí diz que túmulos se abriram, né? E pessoas, vários profetas, uma grande pessoas, multidão se ressuscitou. Então esses eram de santos, corpos de santos que dormiam no sepulcro. Eles ficaram com Jesus pregando 40 dias aqui. Então são esses que ressuscitaram. Estava lá na nuvem esperando Jesus quando ele entrou em Atos dos Apóstolos e foi embora. E desse grupo foi selecionado alguns como anciãos, que está lá no Apocalipse, segundo o Espírito de Profecia. Seriam os profetas? Não é só profetas, não, é pessoas especiais, né? Pessoas que foram marcados pela sua missão de vitória na face da terra. A gente não sabe quem é especificamente, mas não dá para... O único que a gente pode garantir que não é Adão e Eva, porque dentro do Espírito de Profecia eles são vistos ressuscitando conosco, nos nossos dias. Mas o resto, dali para frente, pode ser qualquer um. Isaías. Qualquer um. Pode ser qualquer um. Ezequiel 10, verso 4, comenta aqui também, é um dos textos que eu pedi para vocês para ler. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e passou para a entrada da casa. Observe esse detalhe aí. E encheu-se a casa, é aquele texto, Marli.
É o texto que você estava questionando. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio encheu de resplendor da glória do Senhor. Então vamos lá. Vamos lá para Ezequiel agora, capítulo 1. Vamos destrinchar ele. Vai lá, Ezequiel capítulo 1. Vamos ver aquela cena lá. Ezequiel nasceu em 624 a.C. E o profeta Jeremias nasceu em 647 a.C. O Ezequiel que estava tendo essa visão aqui, ele estava com 27 anos de idade, porque aqui fala da ocasião da visão. No capítulo 1, o verso 1 de Ezequiel, fala que foi no dia 5 de julho de 597 que ele teve essa visão que nós vamos ler aí. Então ele estava com 27 anos de idade. Aí fala a data. 597, nós já estávamos aqui exatamente no ano da segunda deportação. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele carregou, na primeira deportação, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, essa turma que foi na primeira deportação. Essa visão que nós estamos lendo de Ezequiel, capítulo 1, aconteceu, aí tem a data exata, 5 de julho de 597, traduzido para o nosso calendário já. A segunda visão dele, que eu queria comentar com vocês, está em Ezequiel capítulo 8, verso de 1 ao 4, só para confirmar a questão que o querubim é realmente o transporte. Nós vamos voltar nos querubins. Aí fala que ele foi pego pela trancinha. Uma mão mecânica saiu de dentro do querubim, pegou ele pela trancinha e colocou ele dentro do querubim. Ele estava lá no Iraque, ou seja, lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, e ele foi levado a 1.650 quilômetros de distância, Jerusalém, depois da segunda deportação. E quando ele foi projetado lá em Jerusalém, ele estava vendo todo mundo, o que eles estavam fazendo, mas ninguém estava vendo ele. Isso está relatado aí em Ezequiel capítulo 1, verso de 1 a 4. E aí Deus está mostrando para ele o seguinte: já teve a primeira deportação, teve a segunda deportação, inclusive o rei Jeoaquim foi pego nessa segunda deportação e levado para a Babilônia, e foi constituído o Zedequias pelo próprio Nabucodonosor para ficar representando os babilônicos lá em Jerusalém. Só que ele foi um apóstata completo e rebelde. Então esse indivíduo, o Ezequiel, que estava tomou ele pelos cachos. Pelos cachos. A maioria, a tradução mais próxima do original, ela pegou pela trancinha, colocou ele dentro e levou ele. Então ele estava. Agora eu estou te mostrando, Ezequiel, por que eu vou deixar acontecer a terceira deportação, a quarta, mas vou destruir o templo e tudo, que não tem jeito. Aí mostrou o povo fazendo abominação dentro do pátio, dentro do lugar santo e dentro do lugar santíssimo. E ele foi descrevendo tudo ali. Você lê o capítulo 8, você cai o queixo. Ele estava adorando Deus Tamuz, Deus Sol, lá dentro, colocando imagem para esses deuses lá dentro. Então, e ninguém viu ele. Ele vendo todo mundo, escrevendo tudo que o povo está falando e fazendo. E aí ele volta lá para o lugar onde ele estava. Ninguém deu falta dele lá também. Vocês veem que tem um acontecimento milagroso, dimensional, acontecido, houve uma quebra de dimensões, né? Ele entrou numa dimensão paralela, foi parar lá em Jerusalém, escreveu tudo. Lá no futuro? Hã? Não, naquele ato, irmã. Pois é, foi lá no... Ele voltou lá na cidade onde ele tinha sido levado. Mas é no tempo presente mesmo. No tempo presente, no momento. E ele lá dentro, numa dimensão paralela. Vocês lembram quando Jesus estava conversando com os gregos? Aí o pai falou com ele que Satanás foi condenado, o príncipe das trevas desse mundo. E Jesus explicou. Aí os caras falaram assim: não, entenderam que era uma língua inteligível. Não é porque Deus falou no idioma universal, que já não falava mais no planeta. E Cristo respondeu no aramaico, que é o idioma já conhecido. Ele sabia que Jesus estava falando para ele, mas não sabia o que ele estava falando para Jesus. Mas Jesus interpretou para eles. Falou para eles o que estava acontecendo, que era o julgamento de Satanás. Então, a mesma coisa aconteceu então ali, há quantos anos antes? 600 anos antes de Cristo. Ele relatando tudo o que aconteceu lá, ao vivo. Ele foi pego pela trancinha e levado lá. E lá dentro, ele descreveu tudo o que estava acontecendo. Deus estava explicando para ele, para o profeta, para ele registrar e ficar valendo para nós hoje.
explicando, Deus dando uma explicação, por que ele permitiu o templo ser destruído. O templo que Salomão construiu. Por quê que ele permitiu ser destruído? E o povo ser levado cativo. É essa satisfação que Deus estava dando para a humanidade. Não era só para os judeus. Para nós hoje, a mesma coisa. Perceberam? Então, aí ele volta. Então ficou claro, nesse texto de Ezequiel 8, de 1 a 4, que foi um sistema, que querubim é um sistema de transporte indiscutível e inquestionável. E que entra em dimensões de acordo com a permissão que tem. Transporte, você fala, não é nave, deve ser transporte teleguiado. Não, é pilotado. Tinha gente pilotando normal. Mas existia esse meio de transporte? Existia e existe até hoje. Nós vamos entrar neles agora. Ezequiel, quando aconteceu essa ida dele lá, ele estava, lá foi no dia 5 de setembro de 591, ele estava com 33 anos. Quando ele foi levado lá. Quando teve a visão de Ezequiel 1, ele estava com 27 anos. Quando ele foi lá, ele estava com 33 anos. Coincidência ou não, né? A idade de Cristo. Ele teve um presente, né? Pôde andar. Paulo andou num desses, foi arrebatado ao terceiro céu e disse, eu não sei se eu estava vivo ou se eu estava morto. Mas o que eu vi lá foi ditos indizíveis. São ditos indizíveis. Ele não consegue, ele não teve capacidade para poder descrever para nós, fazer as comparações que João fez, que Ezequiel fez. Não é cavalo de fogo que eu vi, é carro de fogo, é carro de nuvem. Não, entendeu? Paulo preferiu. João falou, não, livro da vida, livro da condenação. Ele viu o sistema monitorado, coisa muito avançada, que até hoje nós não conhecemos. Mas ele descreveu com a linguagem que ele podia comparar. Então esse é o propósito nosso de estudar a escatologia bíblica, de estudar a ufologia bíblica. É transportar para os nossos dias o que nós temos para ficar mais próximo do que está muito distante ainda de ser entendido, do que foi visto lá na época. Percebeu? Então, vamos entrar aqui agora, entrando em Ezequiel 1 agora, eu queria que vocês acompanhassem com carinho, Ezequiel capítulo 1. Observem que nós já comentamos da data, da ocasião, agora vamos no ponto direto. Olhei e eis um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como um brilho de ambar. Por isso, verso 22... Vamos lá para o verso 22, porque mostra o final dele lá. Na minha versão fala metal, brilho de metal. Brilho de metal. É. Fica até mais chocante ainda, né? Vamos lá no verso 22. Por que eu pulei para o verso 22? Porque está trabalhando com com essa nave mãe, que vem trazendo os querubins dentro dela. Vou mostrar para vocês que é uma nave mãe que está trazendo os querubins dentro dela. 22 de que, não, capítulo 1 mesmo, o verso 22. Por cima das cabeças dos seres viventes, ele está chamando de ser vivente os querubins, porque eles movimentavam, então ele diz que é ser vivente. Por que ele chamou de ser vivente? Porque o cavalo puxa a carroça. Então o cavalo é um ser vivente. Agora, quando vocês viram sobre as rodas, que nós vamos estar estudando de novo hoje, vocês viram que ele disse que o espírito, o fôlego de vida estava na roda, porque quando a roda mexia, ele andava. No caso do cavalo, o fôlego de vida está onde? Está no cavalo. Por isso que ele está chamando de ser vivente aqueles bichinhos que saíram lá de dentro, os querubins que saíram lá de dentro. Então vamos lá. Verso 22, e por cima das cabeças dos seres viventes, havia uma semelhança de firmamento, com um brilho de cristal terrível estendido por cima de sobre a sua cabeça. Então, o que ele está mostrando aqui? Vamos entender o passo a passo. Vi como o brilho de ambar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, e ao redor dele a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança, verso 27, havia um resplendor ao redor dele, verso 28, como o aspecto do arco-íris que aparece no dia da chuva, assim era o aspecto e o resplendor em redor. Este era o aspecto e a semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí com o rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava. Presta atenção aqui, observe aqui. Ele viu uma nuvem com fogo revolvida. Lá de dentro ela viu um brilho de metal ou brilho de ambar.
brilho pardo. E ele diz que é a semelhança de trono. Por que semelhança de trono? Porque alguém sentava. Então se senta e comanda um negócio daquele tamanho ali, nós estamos falando da nave mãe, que carregou 4 coisas que as rodinhas deles eram mais altas que o profeta. Os 4 bichinhos que são lá de dentro. Os 4 transportes, os 4 querubins que são lá de dentro. Então, quando ele viu alguém lá em cima, ele está falando de alguém pilotar um negócio daqui, ele está sentado no trono, ele está se tratando de Deus. Na opinião dele, ele não sabia se era o próprio Cristo que estava ali, se era o Pai, se era o anjo Gabriel, seja lá quem for. Ele estava ali dizendo que tinha um semelhante ao Filho do Homem lá em cima. Então, observa aqui. Aí ele sai, ele tinha um fogo em volta da nuvem, a nuvem vem revolvendo com fogo, e quando ela aparece, a nuvem vai saindo dele, ele aparece o arco-íris em volta dele. E aqui de dentro, tá os 4 pequenininhos saindo lá de dentro. Mas vocês vão ver o tamanhozinho dessas crianças. Vamos lá. Como mudou a tecnologia, o que você fazia não tinha nada de desenho. Mas isso aqui foi eu que sentei e fiz. Pois é, 20 anos Que atrás. desenhei. Vamos embora lá. Vamos comparar agora com Apocalipse, capítulo 4, verso 1 a 2, que é a mesma, esses mesmos querubins que foram vistos, esses tronos, que ele chamou de trono, que é a nave mãe, forma piramidal. Por que forma piramidal? Porque nós temos registros na ufologia de nave mãe em forma piramidal. O que é ufologia? Ufologia é a ciência que analisa os UFOs, ou objeto voador não identificado. Então vamos lá. Lá no Apocalipse, observa para vocês verem aqui, ó. Apocalipse capítulo 4, 1 e 2. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouviram, voz como de trombeta, falando comigo, disse. Então vê, voz de trombeta. Tem voz de trombeta? Raciocina. Ele estava ouvindo o barulho do motor. Entende? Só que alguém falava num sistema de microfone, de áudio que saía e escutava lá fora. Conseguia falar santo, santo, santo. Lá no Apocalipse nós vamos ver isso. Lá em Isaías foi visto da mesma forma. Era um aviso? Hã? Era um aviso. Aviso? É. Não, a voz. Sim. Uma voz falava lá de dentro e conseguia ouvir. Agora ele misturava a voz do que ele estava ouvindo, real, com o som do motor, que ele chamava de voz de quê? Trovão. De trombeta. Som de trombeta. Oi? Que deve acontecer. Exatamente, dessa forma. Então vamos lá. E ele disse o quê? Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A mesma visão que Ezequiel estava vendo lá no Ezequiel capítulo 1, ele vê que lá em cima tinha um semelhante ao Filho do Homem, que saiu sentado no trono, né? Sentado, e tendo a comunicação com ele. E o que ele estava vendo era isso aqui então. Um mar de vidro. Esse mar de vidro aqui, tá vendo? Aqui de baixo. Ele estava vendo um mar de vidro que essa nave mãe estacionou em cima. E de dentro dela, então tá aqui, ó. Tá vendo? Ela estacionou em cima, o arco-íris em volta, e é uma coisa muito típica na ufologia comum. Ele está mudando de cor constantemente. Todas as aparições registradas que nós temos, registro é do gênero, e na Bíblia não está diferente. Está mostrando a caracterização. Quando ele entra em cor de sardônia, cor de topázio, cor de berilo, é só comparar a cor dessas joias, dessas pedras, porque a pedra não muda de cor. Por isso que eles usou as pedras preciosas, que elas não mudam de cor, para ter o registro autêntico do que eles estavam, a cor do que eles estavam vendo. Aqui então, em Ezequiel, capítulo 1, verso 13 e o verso 24. São os dois versos que dá sequência dentro desse assunto. No meio dos seres viventes, os seres viventes que ela está chamando, são os querubins, que saiu lá de dentro. Saiu 4 seres viventes lá de dentro. E eu queria inclusive que alguém ficasse com Ezequiel capítulo 1, verso 22 e 23. Está na mão. Então fica na mão aí, Jorge, eu vou te pedir para ler agora mesmo. Então olha aqui. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante
ardentes brasas de fogo. Aqui no chão as brasas de fogo que saíam dos motores, seja lá do que caía lá de cima, do mar de vidro que estava no alto. E esse não aterrissou no chão não, a nave mãe, olha lá, a nave mãe ficou no alto. E lá embaixo, no chão, aterrissou os 4 bichinhos, colocando as asas direitas alinhadas um com o outro. De 2 em 2 em forma de batalha. E Ezequiel capítulo 1, verso 22 ao 24, lê Jorge. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento com um aspecto de cristal terrível. Viu que é igual do Apocalipse? Igualzinho. Estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas. Os querubins. Uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobria o corpo de uma banda. E cada um tinha outras 2, que os cobriam da outra banda. E até o 22, até o 22? Até o 24. E andando eles ouviram o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando, eles abaixavam as suas asas. Vocês estão vendo o que ele está falando aí? A nave mãe estacionou, ficou quietinha. Só o arco-íris em volta, mudando de cor. Ela maneirou fogo, a nuvem afastou. Mas aí nós entramos nos bichinhos pequenininhos agora. E nos bichinhos pequenininhos, vamos colocar eles aqui agora. Vamos entrar no... Vocês viram que a nave mãe é um sistema de transporte indiscutível, que estava transportando. É interessante porque realmente, se você for coisar, parece que realmente está falando de uma nave mesmo, né? Não tem como. A descrição deles, né? Não tem. É o quê? Se não for assim, não tem jeito. É o quê então, né? Não sei. Não é verdade? É só que... O duro é engolir, né? Com tudo que a gente já aprendeu na vida, não é fácil de engolir. Isso entrar na cabeça, né? Observa aqui agora. Bora lá. Observe em Ezequiel 1:23 que o Jorge leu, aí agora, que esse aqui são os querubins. Querubins e serafins, a mesma coisa, na realidade. Aqui está o texto de Isaías 6, de 1 a 4, nós vamos ver aí agora, e que trata do mesmo assunto. A única diferença do querubim que Ezequiel viu e do serafim, que é chamado de serafim, o que Isaías viu, e o Apocalipse capítulo 4 está registrado, é que ele está falando de 6 asas, e o de Ezequiel está falando de 4. Mas vamos na descrição. O Jorge já leu ali uma descrição que de um lado do querubim tinha uma asa que cobria, era 2 asas que cobria o corpo dele, 2 de um lado e do outro lado 2. Então tá aqui, ó. Lá no Isaías, ele fala de um que cobria os pés. E com 2 ele voava. Ou seja, as 2 principais que faz ele voar é essa aqui. Uma de cada lado. E as que cobrem o pé é o trem de pouso. Vamos observar Ezequiel 1. Olha o verso 15 e o verso 18. Para vocês verem 2 coisas que eu quero que vocês prestem atenção aí. Vocês vão prestar atenção no tamanho da roda com relação ao tamanho do profeta. Olha o tamanhozinho do profeta. Chega aqui pertinho. Olha o tamanhozinho do profeta aqui pertinho. E o tamanho da roda. A roda era mais alta do que o profeta. Lê para mim, Jorge. Ezequiel 1, verso 15 e verso 18. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Verso 18, verso 15 e 18. Não se viraram quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Tá vendo? É os buracos. A hora que ela movimentava, com o sistema de iluminação batendo nele, ele está chamando de olhos. E cambota que ele está falando é como se fosse um sistema giratório, de rolamento. Ele estava vendo o pneu, que na carroça, por exemplo, que era o transporte comparado, ele rodava a roda inteira.
Naquela ali ele estava vendo o eixo quietinho e a roda girando. E o ser vivente que ele está chamando, se fosse usar a rosa dos ventos, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, ele não virava, ele fazia esse movimento. Então, o que nós estamos vendo aqui, esses querubins, ele fazia esse movimento. E teve um momento também que ele soltou o trem de pouso. Em vez dele colocar a roda no chão, ele estacionou com o trem de pouso. Olha aí, por exemplo, Ezequiel 1, verso 7. Que ele fala que, em vez de ele usar a roda, ele colocou o trem de pouso fixo no chão, que parecia um pé de bezerro. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Bronze polido. Bronze polido. Se você for lá em Apocalipse, olha o que está escrito lá. Naquela visão de João, e ele falando que é o Senhor e tudo, mas caiu morto também, Jesus teve que ressuscitar ele. Entendeu? A criança que ele viu lá no Apocalipse 10 também, colocou um pé na ilha de Patmos e outro lá no mar. Olha o tamanho da criança. Gente, tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, os pés que nós estamos vendo aqui, em sistema de trem de pouso, de fixo. Semelhante ao bronze polido. E ele no sistema de roda, e 4 rodas, duas na frente e 2 atrás. Pela descrição bíblica, ele tanto sobe como um helicóptero, se ele quiser subir, como ele anda para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás, sem se virar. Então é muito interessante o domínio que tem. Vocês lembram da Ezequiel capítulo 10, o verso 14? Vê o que está falando aí. E o outro Ezequiel 1, verso 10. São duas visões em épocas diferentes. No Ezequiel 1, verso 10, vocês vão ver que os rostos deles mudavam só um. A diferença, eu vou pedir agora para ler. Vocês vão prestar atenção nesse detalhe. Na primeira visão, aonde tem o rosto de boi, lá na segunda visão, troca para querubim. Mas o brasão de leão, o brasão de homem e o brasão de águia tem nos 3. Tem os 3 brasões nos 2 querubins. O de Ezequiel 1 e o de Ezequiel 10. Aí nós vamos saber o porquê disso. Lê Ezequiel 1, verso 10, Delcimar. 1:10. É isso. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Do lado direito era rosto de leão. E atrás, o brasão, o rosto de homem. Os 4 querubins de Ezequiel 1, verso 10. Do lado esquerdo, todos eles tinham rosto de águia e todos eles tinham rosto de boi. Agora o Jorge vai ler Ezequiel 1:10, vocês vão ver que continua o brasão de leão, o brasão de homem e o brasão de águia, mas só muda esse aqui, ó. Só muda esse aqui. O brasão de querubim. Ezequiel 10, verso 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de ser de querubim. E o rosto... Percebeu aí? O rosto do primeiro era rosto querubim. de querubim. E o rosto do segundo era o rosto do homem. E do terceiro era o rosto de leão. E do 4, o rosto de águia. Então, percebeu a diferença? A visão que teve lá em Ezequiel 10 e a visão que teve em Ezequiel 1, apesar de serem épocas diferentes, alguns anos de distância uma da outra, eles viram os mesmos querubins, só que com distinção. Na primeira visão, o querubim tinha rosto de boi, tinha rosto de leão, tinha rosto de homem, é um brasão, uma caricatura que tinha de fora dele, um brasão. Nessa visão que ele teve aí, foi Ezequiel que teve essas duas visões. Exatamente, Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Porque só aí justifica ele falar, entender a mesma coisa, né? Claro, claro. Porque senão, se fosse outra pessoa, ia entender de outra maneira também. Mas você percebeu que coisa, a maioria do que os profetas escreveram, eles não entenderam. Eles não tinham nem como entender o que era isso que eles estavam vendo. Daniel, foi dito para ele, Daniel, você vai descansar com seus pais. Não adianta você querer entender isso aí não é na sua cabeça. Isso aí é para tempos do fim. É para muito longe. Então a maioria do que eles escreveram, eles não entenderam. Mas só que o registro é fiel. Na primeira visão que ele teve, que é o capítulo 1 que você leu, Delcimar, todos eles, os querubins, tinham um brasão do lado direito
de leão, tinha o brasão de homem do lado direito e tinha o brasão de águia do lado esquerdo atrás. Do lado esquerdo, na frente, ele tinha o brasão de boi, no capítulo 1. No capítulo 10, o que o Jorge mostrou para nós lá, o brasão de leão continua, o brasão de homem continua, o brasão de águia continua, mas no lugar do boi estava um querubim. Prestou atenção? Então, qual é o X da questão desses brasões? O que significavam esses brasões? Muito bem, Apocalipse, no 2 Crônicas 9, 17 a 19, como também Apocalipse capítulo 5, verso 5, o brasão de leão mostra Jesus, o leão da tribo de Judá. Uma representação clara que ele seria um membro da divindade, que se tornaria um membro da raça caída, jamais cometeria pecado. E como um leão bravio, rei dos reis, senhor dos senhores, ele venceria o pecado por nós. O leão representando o próprio Cristo, o leão da tribo de Judá. Quando olhar para o homem, nós vimos Mateus 18, de 10 a 11, e sem falar também em João 3,16, que Deus amou o mundo, né, o homem, de tal maneira que deu o seu próprio Filho, representando o projeto da redenção por causa de mim e de você. O brasão de águia, Jó capítulo 39, versos 26 ao 30, mostrando os atributos da divindade, principalmente a onisciência. Mostrar que eles têm... Então isso aqui é intocável. Os querubins que vêm do reino de Deus, todos eles têm esses brasões aqui. Agora, a diferença do brasão de boi para o brasão de querubim tem um motivo. O brasão de boi, lá em Levítico 16, de 11 a 14, mostra que o sumo sacerdote, quando no dia 10 do 7º mês, ele ia ter o dia da expiação no santuário, para os pecados dele, ele tinha que sacrificar um boi. Está entendendo? Para o povo, ele sacrificava um bode. Não era isso? Um bode expiatório. O bode emissário era conduzido para o deserto, representando Satanás. E para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para ele entrar dentro do santuário, ele tinha que sacrificar um boi. Então, isso aqui está mostrando a autorização de voo desse querubim é pelo santuário celeste. Está cuidando de assuntos do pecado aqui na terra. O querubim que tem o brasão de boi está representando o santuário celeste. É o que estava ali na ocasião, que é o capítulo 1 que o profeta estava vendo. Os 4 querubins que estavam ali estavam trabalhando em prol do santuário celeste, do real que acontece lá no céu. O querubim está mostrando que é o querubim da guarda, querubins protetores. Então, esses anjos viajam para lá e para cá em sistemas de transporte. E está ao nosso dispor o tempo todo nos protegendo. Quando nós vamos ao sono da morte, eles ficam ali velando o nosso túmulo até Jesus voltar. Do mesmo jeito que ele chamou Jesus, Jesus levanta seu Pai que chama, vai chamar o nome nosso se nós não estivermos dormindo. Está cuidando de nós o tempo todo. O nosso anjo da guarda não vai abandonar a gente nem depois de ele morrer. Entende? Então, querubim representando o sistema de proteção nosso mesmo, de anjo da guarda, os querubins protetores. Aquelas brasas, então, que está no chão, que vocês viram aqui de Ezequiel capítulo 1, verso 13, os bichinhos arrancou. Se você observar em Ezequiel 1, verso 14, eles saíam zigue-zagueando em forma de um raio no céu, velocidade da luz. Quando fala em raio, nós estamos falando de velocidade da luz. É o mais próximo que ele tinha para explicar para a gente que eles fizeram um espetáculo na frente dele. Eles arrancaram e zigue-zagueou pelo céu em forma de raio, de relâmpago, mostrando que eles andam na velocidade da luz em qualquer das posições. É muito ligeiro, né? É, muito. Então, e isso aqui, inclusive, esse fato bíblico aqui, é o que torce a ciência no meio. Porque na nossa física, na atual física nossa, qualquer corpo que estiver dentro de um transporte que fizer esse movimento na velocidade da luz, nada suportaria. Tá, na nossa física, na velocidade da luz, qualquer transporte que fizer esse movimento aqui, na velocidade da luz, desintegra. Desintegra mesmo. Na nossa ciência, na nossa física. Esse movimento aqui na velocidade da luz, nenhum corpo sobreviveria, desintegraria. E aqui na Bíblia, há 600 anos antes de Cristo, nós temos um espetáculo, eles fazendo, zigue-zagueando em forma de raio, de relâmpago, fazendo na velocidade da luz, e está tudo inteirão.
Então na próxima aula nós vamos Então aprofundar esse mais nisso. material lá não era aço, não era ferro, não era Nós nada. não conhecemos. Material que nós não Até conhecemos, hoje ninguém porque conhece. Vai ser comprovado Não tem. mesmo, viu, na ciência. Que Tá. o aço é dissolve mesmo. Nós estamos igual a Daniel. Não é para o nosso entendimento, Não vai é, descanso. mas o que precisa da gente entender é que isso que nós estamos começando a entender agora, o que Deus tem preparado para nós, Paulo diz só isso, que a nossa mente nunca imaginou, nosso coração não tem nem ideia, mas Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua orientação e pela revelação da tua palavra. Amém. Despeça-nos com a proteção dos teus anjos e com as bênçãos do teu Santo Espírito. E que toda semana que nós tivermos seja debaixo da tua graça, das tuas bênçãos, do teu poder, da tua direção. Dirija-nos e guarda-nos, prepara-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.